Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente discute um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado do boi. E as atenções estão focadas para sinalizações futuras e a gente já percebe aí uma mudança de cenário para o segundo semestre. Pelo menos é o que as indicações no mercado futuro estão nos trazendo de informação. Principalmente quando a gente olha aí o futuro para outubro e a gente vê lá que o preço da arroba recuou mais de R$15 por arroba num espaço aí de menos de 15 dias e já está se aproximando do preço físico do boi. Acende um sinal de alerta aí. Para discutir essas questões e também entender o que vem por aí em termos de precificação e quais as consequências aí para o pecuarista, nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, analista da AgroAgility. Já está aqui com a gente. Gustavo, bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Cenário mudou completamente, hein, Gustavo, quando a gente analisa o futuro e compara com o que está acontecendo agora no mercado físico, hein? A todos, obrigado novamente aí pelo convite. Alexandre, da nossa última conversa para cá, o futuro que indicava, né, preços e gerando taxa, né, na produção, onde você comprava um garrote agora, colocava no confinamento e iria bater ele aí em julho para frente, ele gerava um retorno bom, né? Hoje, todo esse prêmio e toda essa taxa positiva, ela acabou. Isso é o que mostra o futuro hoje, toda a curva inverteu, o que era uma tendência de alta no mês futuro, ela virou negativa. E o primeiro ponto aí que todo mundo está analisando para que isso tenha ocorrido, Alexandre, e já vislumbrando uma tendência negativa para o segundo semestre, são dois pontos. O primeiro é o dólar, né? O dólar que era negociado ali perto da casa de 5,50, 5,40, hoje negociado na casa dos 5, e como vários aí especialistas hoje aí dizem, já abaixo de 5. Só que eu não consigo também, como qualquer analista aí, uma hora o dólar vai a 7 quando está subindo, e quando está caindo vai a 4,50, né? Mas as expectativas aí em relação à economia nossa é de uma alta boa, né? É de uma retomada forte, né? Então tudo isso corrobora aí para o dólar estar nesses patamares. Então esse é o ponto que todo mundo está pegando em relação a essa batida para o segundo semestre. E o segundo ponto, Alexandre, é que nos últimos dias aí o preço da carne suína dentro da China, ele vem realizando de uma forma muito forte, tá? E a nossa exportação, ela não vem performando igual a gente performou aí o 2020 nesses últimos meses, né? A gente, maio, a gente exportou aí 6,04 toneladas dia, e maio de 2020 a gente exportou 7,75 toneladas dia. Então, de ano para ano aí, é uma queda na exportação nesses meses, né, maio. E junho agora a gente está performando aí, fazendo 6,68 toneladas dia, sendo que o ano passado, junho do ano passado, a gente exportou acima de 7 toneladas dia, né? Então, essa queda também na exportação, e com essa queda do dólar nesse atual momento, faz com que talvez a tendência lá para o segundo semestre, ela gera uma interrogação e o pessoal vem acompanhando, achando que essa exportação no segundo semestre não vai ser a mesma exportação do segundo semestre de 2020. Tá? Devido a uma recomposição, que eles dizem, do rebanho. Não é uma recomposição que eles chegaram nos patamares pré-peste suína,
mas já há um maior rebanho de suíno em relação a 2020, hoje em 2021, e com uma produtividade melhor. Dizem que o mercado futuro antecipa movimentos, né, Gustavo? Mas, por enquanto, o físico ainda não viu esse movimento de pressão, né? Alexandre, o que a gente colocou agora aqui, essa explanada agora anterior aí, é em relação à expectativa, né? E quais são os pontos do futuro, do mercado futuro, ter chegado nos preços atuais. Sendo que dia 25 de maio a gente tinha um outubro valendo aí R$ 345, e hoje nós estamos com outubro valendo hoje aí R$ 326,15, né, nesse momento. Quase R$ 20 de queda, né? Isso. E o 326, né, no mercado futuro para outubro, ele é praticamente o mesmo preço da máxima no estado de São Paulo hoje, né? A máxima no estado de São Paulo hoje, Alexandre, a gente viu desde ontem negociação de R$ 325 para a boi China, né? Então, o que a gente pode dizer? Que tudo que está acontecendo no mercado futuro de julho para frente é somente uma expectativa. Pode concretizar com uma exportação pior, com um dólar ainda abaixo da casa de 5? Pode. Como pode também inverter por uma falta de oferta e vir em determinado momento uma exportação maior para recomposição de estoque, se caso os chineses acharem necessário, né? Porque hoje o físico é firme. Um boi de 320 São Paulo. Porque a gente não viu, né, Gustavo, ou pelo menos não tem certeza, se todo mundo que vai confinar lá no último trimestre, vai entregar o seu animal lá no último trimestre, se ele aproveitou aquele preço dos 340, né? Hoje, se ele tiver que tomar uma decisão de mercado futuro olhando para os 326, será que ele engorda esse boi? Será que ele bota esse boi em confinamento? Exatamente, Alexandre. Agora, o outro ponto ainda que eu não coloquei que corrobora para essa queda de agora é que também houve uma realização dos preços dos insumos, né, Alexandre? O milho que era negociado nas casas, chegou na casa de 100, 105. Hoje o milho aqui, julho, mês presente no mercado futuro, está sendo negociado a 84, tá? Então também Por quê? Porque nós estamos agora em plena colheita, está numa expectativa grande de qual vai ser o tamanho dessa colheita brasileira, né, Alexandre? Eu não sou especialista em grãos, mas isso aí é o que eu venho analisando e ouvindo de algumas palestras agora dessa última semana, de pessoal que entende muito disso aí, e que analisando qual vai ser o tamanho realmente dessa quebra aí, mas com uma expectativa já ao longo de 2022 de que isso aí vai se regularizando, ou seja, os patamares, talvez o que a gente pode estar vendo, que os patamares já máximos a gente já viu, e que tende todo o equilíbrio de preço depois de uma grande alta, ele nunca é naquele ponto máximo, né, Alexandre? Ele equilibra para baixo, né? Então, vai voltar nos preços anteriores? Não vai voltar nos preços anteriores, né? Mas aquela alta de 100%, 150% que a gente viu em alguns mercados, em alguns materiais, em alguns insumos, isso aí equilibra um pouco para baixo e que também não deixa de ser um belo preço ainda no atual momento, mesmo nesses preços que nós estamos negociando. Porém, para o boi, para outubro, nesse momento, com o valor da reposição que nós temos, Alexander, a margem foi embora. Por exemplo, como a gente conversou na última entrevista. Se a gente comprasse um garrote naquele período, na última entrevista nossa, que foi o quê? 2 semanas atrás, 1 semana e meia, né? Comprasse naquele momento um garrote e colocasse num confinamento, mesmo com um custo de uma diária de R$20, gerava uma taxa positiva, né? Uma taxa fixa positiva para a operação. Era muito melhor do que deixar o dinheiro parado. Hoje, você comprar o animal e ir para o custo da engorda, onde eles já não é mais 20 a diária, já estão falando de 23 a 25 a diária, e travar o boi a 326 para outubro, já não gera a mesma margem e pode ser em vários momentos aí, dependendo de cada negociação, até uma taxa negativa, né? E isso aí pode mudar todo o sentido da quantidade de oferta que nós vamos ter naquele momento. Exatamente. Ou seja, a gente tem um cenário pré-determinado, mas muitas questões para serem respondidas até lá, certo, Gustavo? Exato. A única coisa que nós temos certeza, e é o que a gente está colocando aqui, é que o boi hoje, no mês de junho, no dia 17 de junho, de ontem para hoje, a gente viu uma máxima nova.
não é uma máxima que a gente não tinha visto ainda. Não, a gente já tinha visto um boi 325 lá atrás. Com esse preço, as escalas andaram, eles recuaram ao longo de maio. Ontem, esse preço voltou na negociação dentro do estado de São Paulo. Não é uma negociação para todos os frigoríficos, onde todos entraram dentro desse preço, mas é uma negociação onde houve um volume de animal bastante considerável e que foi negociado ontem a 325 e hoje também. Porém, a referência São Paulo média, Alexandre, a gente pode dizer hoje que é de 15 a 25 e talvez aí podemos, se for falar assim para ser mais realista e até um pouco pessimista, é de 15 a 20, Alexander, e sem uma tendência de recuo no momento. Muito bem. Esse valor, Gustavo, ele está remunerando o frigorífico? Eu pergunto porque me parece que a carne também no mercado interno tá firme, né? Exato, Alexander, ele remunera. Se a gente analisar o indicador CPEA na máxima histórica de preço no boi casado, né, nós estamos falando aí o indicador CPEA de ontem para boi casado de 20,98. Né? Quase R$21. Quase R$21, é a máxima histórica. Nós estamos na máxima histórica do preço da carne aí no mercado interno. Né? Nós temos aí um cenário onde de crescimento do PIB, né, explosivo, acima de 5%, né, uma retomada muito rápida, com reabertura de todo o mercado, né, o Alexander, em relação à antecipação de vacinação, e que a gente tende a acompanhar as curvas. Se a gente analisar a curva Covid, né, ao longo de todo esse ano, o que aconteceu? Todas as curvas dos países, seja Estados Unidos ou Europa, elas antecipavam o que aconteceria aqui 2, 3 meses depois, né? E lá Estados Unidos e Europa, a gente está vendo a curva indo para a casa do zero em relação à mortalidade de Covid e retirando máscaras, né? Então eu acredito que esse cenário aí a realidade hoje de alguns países europeus e dos Estados Unidos hoje, a gente vai atingir isso daqui 2, 3 meses, né? Com o aumento da vacinação. Então a gente vai para uma retomada e abertura da economia do Brasil aí para uma vida totalmente normal, ou seja, volta às aulas também da área pública, né? Onde tem uma demanda em relação à carne. Então nós vamos ter um mercado interno um pouco mais aquecido do que a gente teve aí o primeiro semestre de 2021. Bom, dá para dizer então que apesar da gente não poder contar, ou pelo menos nesse momento, o que o mercado futuro está mostrando para a gente é que não dá para contar com as exportações fazendo os preços subirem lá na frente, dá para dizer que pelo menos a demanda interna pode ser um diferencial aí, talvez até de melhora aí da precificação, Gustavo? Eu não digo de melhora de preços atuais, mas pelo menos, né, Alexander, de mantença em relação não vai ser o mercado interno que vai dar o tom da baixa, né? Mas, Alexander, agora nesse momento eu não mudei ainda o meu viés em relação à última entrevista nossa, onde a falta de oferta de animais terminados disponíveis em relação, analisando o Brasil, é menor do que a gente tinha em final de abril e ao longo de maio, tá? Nós tivemos uma seca, passamos ainda por uma seca severa, não temos agora condição de pastagem, mesmo com chuvas em alguns locais, a pastagem não volta, porque o principal ponto de uma pastagem não é a água, é a temperatura. Nesse momento, mesmo com uma quantidade boa de água, não tem crescimento de capim, né? Então, nós não temos animais de pasto, nós temos agora o final do animal de semiconfinamento saindo, aquele animal que estava finalizando está saindo agora ao longo de junho ainda. O animal de coxo que saiu em maio não fica pronto em junho nem em julho. O animal de pasto e semiconfinamento acaba agora em junho. E julho para frente nós vamos ter só o animal de coxo, né? O animal confinado. Onde está o maior volume de animal confinado? São Paulo. Há uma concentração um pouco maior aqui em São Paulo, onde talvez os grandes frigoríficos já estejam mais... vamos falar, abastecidos, porque são os que mais fazem o animal a termo? Com certeza sim, mas vai ter quantidade de animal disponível se a gente tiver uma exportação aí demandando aí, acima de 6 toneladas dia para suprir todo mundo, onde nós vamos ter uma oferta excedente para fazer o boi cair? Não, Alexander, não vamos ter. Então eu não acredito no curto prazo de um recuo muito grande no valor da arroba. Muito bem.
Bom, vamos ficar de olho nesses fatores então. Nesse momento a gente tem uma reviravolta das expectativas aí para o final do ano, mas são, por enquanto, informações que não estão fechadas, dá para a gente dizer isso. Ainda cabe mudança, principalmente em relação ao comportamento do dólar, principalmente em relação ao comportamento da demanda chinesa e, obviamente, principalmente em relação ao tamanho da oferta que vai ter e que oferta que vai estar sendo disputada lá no último trimestre entre mercado interno e mercado exportador. Tudo isso precisa ser levado em consideração, por isso a gente precisa acompanhar o que vem por aí nos próximos dias. Certo, Gustavo? É isso aí, Alexandre. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento aí à exportação para variar ela, que mexe, né? Que vai trabalhar novamente o nosso preço, e foi isso que aconteceu ao longo dessa alta toda, né, Alexandre? A exportação vindo com fome, dólar subindo, gerando margens dentro da indústria. Nós temos, querendo ou não, nós temos um rebanho inferior ao que vários estudos mostram, né, que são acima de 210, 215 milhões de cabeças. A gente vem de um abate muito grande de fêmea e a gente iniciou a retenção de fêmea somente agora, 2020 para 2021, agora que nós estamos com uma redução de abate no primeiro aí trimestre, né? Então, tudo aquilo da exportação que vier demandando um volume maior, gera uma firmeza maior no valor da arroba. Agora, o ponto dólar, se gerar algum peso, e que deve gerar algum peso sobre a exportação, né, sobre o volume que nós vamos exportar, esse cenário dólar abaixo, ele tem uma influência maior nos meses longos, né, Alexandre? Nos meses lá da frente. Porque até a exportação de junho, julho, essa exportação ela vai ocorrer entre 5 e 5,50 e ela está bem definida, né? E muita gente que é exportador também, quando o dólar sobe, ele também trava mais do que a necessidade, às vezes, ou de carne já que ele já tenha vendido. Então, a margem ainda continua boa aí ao longo de junho até agosto, aí já meio que definido os preços da exportação. Agora, se esse dólar continuar afundando, vamos dizer assim, né, o real se valorizando sobre o dólar, a maior interferência que vai ter sobre o preço vai ser lá para frente, de setembro até dezembro. Principalmente no último trimestre. Exatamente. E é isso aí que a gente tem que analisar em relação à exportação e acompanhar de perto essa questão aí da necessidade chinesa, Alexander, porque se ela mantiver essa exportação de hoje aí, talvez o volume, mesmo sendo pouco, seja um volume necessário e que não gera mais aquelas expectativas de alta muito forte como a gente viu no último ano. Exatamente. Tá? Mas, por enquanto, a gente está trabalhando aí no cenário de curto prazo ainda com uma firmeza do valor da arroba. Não estamos falando de expectativa ainda de vindo para casa dos 300. Porque mesmo que não venha da exportação, pelo menos uma reação no mercado interno pode ajudar a essa manutenção de preços aí, né, Gustavo? E, querendo ou não, a falta da oferta, né, Alexandre? Isso. A oferta, ela só passa a ser grande, Alexandre, nesse momento, se a demanda realmente ela falhar, né? Ou seja, aí um frigorífico dá férias coletivas em um lugar, o outro dá férias coletivas em outro lugar, aquele abate que a gente tinha que abater X mil cabeças diário passa a ser X mil menos 20, 30% da necessidade, e aí sim, um pouco a baixa oferta disponível que a gente tem passa a ser muito, porque aí a necessidade de compra diminui. Nesse sentido, é a única visão que eu tenho para a gente ter um recuo no valor da arroba considerável nos próximos 2, 3 meses, tá? Se não ocorrer esse sentido e mudar a chave em relação à exportação, a exportação nossa retomar, voltar acima de 6,5 toneladas, voltar performando 7 toneladas diário, eu não vejo recuo da arroba nos próximos 3 meses, Alexandre. Boa, Gustavo. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, volte sempre. Eu que agradeço, um abração. Grande abraço. Muito bom, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. A gente vem alertando que o Mercado Futuro segue pressionado aí e dessa vez não é diferente. Olha aí na tela, o junho, 319,45, uma queda de 0,48%. Junho, aliás, está alinhadíssimo aí com o indicador CPEA.
O julho, R$ 322,50, com queda de 0,46%. Agosto, R$ 327,00 sem alteração. E olha o outubro, R$ 326,40, queda de 0,79%. Portanto, já, como disse o Gustavo na nossa conversa, muito próximo das máximas que estão sendo praticadas em São Paulo. O Gustavo disse que hoje teve negócios de R$ 325,00 por arroba. Imaginando que o mercado atual está pagando R$ 325,00 e o outubro está pagando R$ 326,00, a gente tem aí uma diferença, uma margem muito pequena aí de mudança de patamar de preços. Para o boi gordo, indicador CPEA de ontem, R$ 319,65, teve alta de 0,72%. Muito bem, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.